O Sagrado Livro nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa palavra é dura, essa palavra intriga as nossas mentes, porque quem de nós que em vez em quando não pensa, parece que nesse mundo, aqueles que buscam os atalhos, aqueles que vivem fazendo atos de corrupção, aqueles que se beneficiam de coisas que parece que caem do céu de uma hora para outra, essas pessoas para o mundo, para os nossos olhares cibernéticos e os olhares humanos, parecem viver uma vida mais cômoda, uma vida mais feliz. Essa é a impressão que dá. E muitas vezes o caminho do bem, o caminho de quem busca sempre o lado que nós consideramos virtuoso, o lado do respeito ao próximo, da não corrupção, dos valores humanos, esses geralmente, assim como nos descreve o livro de Jó, parece que vive uma vida de mais dureza, de mais dificuldades. Então, às vezes a nossa alma se encontra nessa encruzilhada entre aquilo que nós percebemos e aquilo que nós cremos, aquilo que dentro do nosso coração às vezes titubeia, às vezes balança e faz a gente pensar: será? Será se realmente o bem? Será se realmente as virtudes, os valores evangélicos é a melhor saída? Honestamente, creio que todo mundo, todo ser humano, principalmente quando passa por espinhos, por dificuldades na vida, pensa sobre isso. Quando ele olha para o lado e vê pessoas, muitas vezes, que têm tudo na vida como uma mágica, ou porque escolheu simplesmente por caminhos mais abertos, por caminhos mais largos, se é que você me entende, o caminho da corrupção, o caminho de não aceitar, de não impor sobre si mesmo esses mesmos valores e virtudes evangélicos. Então essas pessoas, muitas vezes, aparentemente, têm uma vida mais pujante, têm uma vida mais feliz, uma vida de mais conforto. Então, temos que analisar isso com muito carinho, com muito cuidado, porque eu acho que essas interrogações elas perpassam o tempo todo na nossa vida. Por que essa cruz parece ser mais pesada para mim? Por que essa cruz parece ser mais pesada para você e para o outro não? O que será que está por detrás de todas essas realidades? O que será que o Evangelho tem a nos oferecer? Apenas uma realidade mística? Apenas quando nós morrermos? Apenas os céus? Mas Jesus também disse que aquele que crê em mim terás aqui na terra a abundância. Então essa dicotomia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre ter princípios e não ter princípios, entre crer e não crer, que muitas vezes aquele que é honesto, como diz o Padre Zezinho, às vezes tem essa briga com Deus, né? Essa briga com Deus, que significa esse desenrolar, essa, como diz o Padre Fábio de Mello, essa angústia que nos gera, que nos gerar quer dizer nascer de novo, né? Que nos gera um novo homem, uma nova pessoa, e faz com que todos nós passamos por um momento seriamente de se refazer. Daí, com a maturidade, com o tempo, por mais que nós possamos muitas vezes se indignar
por parecer que estamos vivenciando uma vida mais difícil do que o outro, porque escolhemos o lado mais difícil. O Evangelho diz que a porta que dá acesso ao céu é uma porta mais estreita. E a porta que dá abertura para o mundo, ou para o dito inferno, é mais larga. Jesus já nos havia alertado a esse respeito. É muito bom poder refletir sobre isso, porque eu sempre gosto de repetir aquela frase do Padre Zezinho, que me parece tão oportuna quando eu vejo alguém sofrendo, alguém que aparentemente não merece, porque fez as melhores escolhas. É uma pessoa de oração, é uma pessoa de vida plena e busca cessantemente da fé, dos valores morais e cristãos. Eu sempre lembro daquilo que Padre Zezinho diz, que luz rima com cruz e amor sempre rima com dor. Que algo, tudo fora disso aí é uma ilusão passageira. E também me faz revigorar um pouco, é como aquela gota de água, né? Uma pessoa que já viveu o deserto, eu nunca vivi, mas eu às vezes assisto aqueles programas do Discovery que fala das pessoas que atravessam o deserto, eles fazem alguns realities mostrando como seria sobreviver num deserto, numa selva, etc. No deserto, às vezes eles encontram uma planta que, se mastigar, pinga algumas gotas de água na boca, e eu acho impressionante como eles se sentem confortáveis com uma, duas, três gotas, só em molhar a língua, eles agradecem aos céus, porque conseguiu esse pinguinho apenas de água. Então muitas vezes eu estou fazendo essa analogia porque muitas vezes, diante da dureza da vida, diante dos desafios, um pequeno alívio se faz muitas vezes necessário, porque nós estamos sedentos. Sedentos de Deus, sedentos de um momento mais tranquilo nas nossas vidas. Todas as vezes que eu estou passando por uma situação de dor ou uma situação difícil, eu olho para a cruz de Cristo e olho que aquele sem pecado, como diz Isaías, aquele que não teve pecado nenhum, passou por todos esses momentos de tortura. Então, quando eu olho isso, quando eu olho para a cruz de Cristo, como São Paulo nos pede, eu sinto essa gotinha de água na minha língua. Eu disse, não, peraí. Eu sou um entre trilhões e milhões de pessoas no mundo que estão passando por isso, mas tem pessoas vivendo coisas muito mais difíceis que eu. Isso, de certa forma, é um conforto trazido pela fé. A fé que não é só conforto, como diz o Papa João Paulo II, é o que dá sentido. Uma fé que é apenas confortante é uma fé que pode ser muito alienada, é uma fé muito frágil. E quando ela não der mais conforto, pode ser que a gente abandone. Uma fé que dá sentido talvez seja a fé de Jó, que mesmo diante de todas as perdas, ele mantinha a esperança e não renegava a Deus. E por isso mesmo, por esse amor, ele teve tudo de volta e muito mais. E mesmo que não tivesse, nós somos cidadãos dos céus. Muitas vezes uma pessoa morre em pleno tratamento, uma pessoa de fé morre em pleno tratamento, e as pessoas dizem, poxa, que pena que ele não foi curado. Mas a fé nos ensina que a maior cura que um ser humano pode ter é a cura espiritual. Então muitas pessoas, sim, foram curadas e apenas descansou para a sua eternidade em Deus. Então a gente se engana muito quando a gente diz que fulano rezou, a família toda rezou muito, mas infelizmente ele não recebeu a cura. Recebeu, porque a cura maior com certeza é a da alma. Eu conheci muitos casos assim, de pessoas que se curaram no corpo, se converteram na sua alma, e pessoas que não se curaram, mas que fizeram uma partida, um descanso em Deus muito lindo. Às vezes o nosso olhar humano, ele
ele se engana muito diante das realidades que são nos apresentadas. Então, a resposta que eu tenho para isso tudo sempre vem pela reflexão e pela fé. Não, tudo isso é passageiro, tudo isso é fugaz. Termino lembrando o evangelho que diz que antes de juntar tesouros na terra, esses as traças vão corroer, alguém pode lhe roubar e lhe matar por causa dele. Juntai tesouros nos céus, porque lá com certeza permanecerá para a eternidade. Que a gente não se iluda então, que todas as questões são passageiras, mas que independentemente de sair daquela situação ou não, tenhamos a nossa alma conectada no Senhor da vida, porque Ele é quem nos dá e nos dará a vida eterna. Já nos deu pela sua cruz, basta que cada um de nós possamos aceitá-la e trilhar o caminho até chegar ao nosso momento de descanso eterno.